Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre será que agora com esse motor 1.3 Flex Turbo, né, vale a pena continuar indo de diesel? Pergunta boa, viu? Vou ser bem sincero pra vocês, eu esperava muito mais em questão de consumo desse carro. Eu fiz todos os meus testes com etanol, tá? Eu não cheguei nem a fazer com gasolina, eu vou fazer só agora no meu retorno pra São Paulo pra devolver o carro. Mas eu pude notar nessa semana que com etanol não existe milagre, tá? Realmente esse carro ele sente muito o peso da carroceria. Então para sair da inércia você tá sempre trabalhando, né? O carro precisa se esforçar. Então por mais que o motor tenha torque cedo, né? Por mais que ele tenha bastante torque, potência, tenha tudo o ideal, esse peso que ele tem que ficar arrastando o tempo todo vai cobrar uma hora. E cobra uma hora não, cobra o tempo todo. E se tornou um carro que realmente não consegue ser econômico. Ah, Fernando, mas o que é sua referência de economia? Isso é uma boa questão também, tá? Que a gente às vezes fica acostumado, né? A maioria dos carros que a gente testa aqui no canal são SUVs compactos, os próprios hatches compactos, sedã compacto. A gente testa alguns médios também, né? E só que se você pegar, por exemplo, o Civic Touring, um motor 1.5, aquele carro é muito econômico. Ele não é um carro super leve, mas é bem mais leve. A gente tá falando de uma diferença aí que eu chuto de uns 300 quilos de um carro pro outro. Quando a gente fala de um hatch compacto, né? Vocês viram o teste do Onix. O Onix era muito econômico. O motor 1.0 turbo sobra para o carro. Então o motor trabalha como se fosse realmente 1.0. E quando precisa de potência e torque ele tá lá. Só que o carro é levinho, então não tem trabalho, não tem todo aquele percurso para fazer o carro se deslanchar. E aqui não teve jeito, por melhor que seja o motor, ele realmente cobra. Então por que eu tô falando disso, né, em relação a diesel e a nossa diferença ali do motor Turbo Flex pro diesel? Não adianta, realmente, quando você quiser aquela sensação de estar consumindo menos, no dia a dia tá gastando menos, a versão diesel vai continuar te entregando melhor essa experiência, tá? Aqui eu tô fazendo um teste bem pontual, eu zerei na hora que eu iniciei o vídeo, e ela tá fazendo 5,6 km por litro, lembrando, com etanol, tá? Então é um carro que realmente, assim, ele no final, né, quando você desliga ali, ele te mostra as últimas médias. Deixa eu até ver se ele tá salvo aqui, mas eu acho que não. Ó, o percurso desde o último abastecimento, 5 km por litro, com a média de... Cadê? O último consumo médio 7,5, última distância 53 km, consumo médio atual. Então você vê que... Ah, que tá cheio aqui o menuzinho. Então meu histórico foi 10,5, 8,5, 7,5, 6,4 e o atual 4,9. Então deu pra ver que, claro que o 10,5 é de rodovia, aí o 8,5 já é um trecho misto, 7,5 já é cidade, 6,4 já é cidade. Então foi bem difícil, viu? Bem difícil fazer ser um carro econômico. Só que aí é aquilo que eu falei, né? A questão de referencial. O etanol, né? Pô, é um carro grande, querendo ou não, é um carro maior, né, maior que um sedã médio, um carro de 1.660 kg, se eu não me engano, essa versão. Mas o motorista, né, eu peso bastante, então já vai aí para uns 1.800 kg praticamente. Então é um veículo que tá carregando 1,8 toneladas, vamos falar assim, fora, né, quando eu levei mais pessoas, fora a viagem que eu fiz, que eu levei bastante gente. Então é um carro que se mostrou no etanol um carro que é um pouco gastão, né? Não vai ser nem perto do que é o diesel. Só que a gente tá falando de etanol, e etanol em todo carro gasta bastante. Então se você pensar em todo o conjunto de peso, tudo o trabalho que o carro faz a mais para conseguir fazer isso daí, de fato é um carro que não é tão gastão quanto teria potencial para ser. Então 1,8 gasta, mas proporcionalmente eu achei que tanto o consumo do 1.8 quanto o consumo desse carro realmente são próximos. São consumos mais altos do que a gente se espera de carros mais leves, mas quando a gente fala de carro pesado, que a gente tem pouco referencial, né, de carro pesado. Sedãs médios não pesam tanto, os sedãs grandes não pesam tanto, pelo menos os mais velhinhos, né, os que eu testei, também não pesava tanto assim. Então, o que a gente tem aí de referencial com motores desse tipo que pesem com motorista 1,7 toneladas, 1,8? A gente não tem, né? Então fica difícil até de comparar. Mas é nitidamente a culpa de não ser mais econômico aqui, né? Apesar do motor entregar, e vale ressaltar, em relação ao 1.8 ali, ó, esse carro vai andar muito mais. Então, quando precisar, o motor tá ali prontinho para você. E essa é a diferença do 1.8. Os dois vão consumir praticamente a mesma coisa, de fato. E eu achei que não, mas foi.
Só que aqui você tem motor. Se eu precisar, ó, eu vou ter uma puxada aí tranquila. Coisa que lá no ponto 8 a gente mostrou que sim, ele vai andar no ritmo, dá para andar mais rápido do que os outros carros no trânsito, mas ainda assim continua sendo um carro limitado. Aqui não. Aqui a questão de desempenho é muito boa. Em relação ao 2.0, né, o turbo diesel, no caso, ele é então mais econômico, de fato é muito mais econômico. Tem que fazer as continhas, obviamente, para de fato isso daí se recuperar depois. Ah, mas na revenda das duas são boas, tá? Mesmo a versão 1.8 tem a revenda boa, é um carro de comércio muito bom, tá muito longe de ser um mico, né? O pessoal tenta vender essa história como se a 1.8 não vendesse como a diesel, né? Mas não é. Na parte da Toro isso não existe. Quando a gente fala de Hilux, né, esses outros carros maiores, de fato as Flex não tem mercado bom. Mas quando a gente fala de Toro, a Toro 1.8 sempre teve mercado bom e vai continuar tendo, mesmo com o motor turbo aqui, tem muita gente que encara. Então é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Então aqui você tem que fazer a conta, você tem que ter o dinheiro para diesel. Não adianta, eu prefiro a diesel, e aí você não tem dinheiro para pular para diesel, não resolveu nada. Você preferia a diesel. Então a diesel é melhor? Diria que sim, né? Ela vai ter um consumo ali no dia a dia muito melhor. Ela vai fazer sem grandes trabalhos 11 ali na cidade, brincando, dependendo da cidade 12 e dependendo do seu pé 10, mas ainda assim um consumo bem mais equilibrado. Consumos esses que com gasolina eu ainda não testei, como eu falei para vocês, mas eu acredito que esse carro aqui na cidade com gasolina não deve fugir muito disso. Só que aí vem a diferença de preço, né? Gasolina e diesel são muito discrepantes, então não tem nem como comparar, por mais, pelo menos na minha região, né? Talvez em alguma região eles estejam próximos, mas eu duvido muito. Então aí vem mais uma vez, então toda vez o diesel vai se superar sim, só que ele cobra por isso, então você vai ter que ter dinheiro para isso daí. Além de, claro, que a gente não tem um 4x4, a gente só tem um botãozinho ali de tração mais, que ajuda, quebra um galho de fato, é como se fosse o locker lá, né, que a Fiat tinha, só que agora é eletrônico. Então é um carro que vai te entregar menos coisas, lá no diesel vai entregar mais coisa, vai entregar um consumo melhor, né, proporcionalmente ali o quilômetro por litro vai ser menor, as revisões diferenciadas. Então vale a pena ir no diesel? Vale. Se você tiver dinheiro, vale. Só que como a gente sabe, dinheiro não dá em árvore. Então se você não tiver dinheiro, pode ir tranquilo aqui, que você não vai se arrepender. Você tem que, obviamente, né, alimentar a sua cabeça de que você vai gastar mais, vai mais vezes no posto, vai. Mas não é um carro até que, de questão de consumo assim, o tanque tem uma boa capacidade nesse consumo médio ali que eu tô fazendo, até que o tanque rendimento, a autonomia, né, do tanque é satisfatória, né? Aquele carro que toda hora tá tendo. Eu achei a estrada que tem o mesmo tamanho de tanque, toda hora parece que tinha que ir no posto. Esse carro aqui, por algum motivo, parece que vai com menos frequência. Mas é isso aí, então vale a pena ir de diesel? Vale. Vale a pena de flex turbo? Vale, tá? É isso que eu queria concluir esse vídeo. As duas versões agora valem muito, tá? A 1.8 deixou de ser uma opção. Não, eu já achava a 1.8 uma opção legal, mas agora eu tenho certeza de que a 1.3 está atendendo ali de pé de igualdade com a diesel. E aí a questão que você falou, você tem dinheiro? Vai na diesel, vale a pena? Vale. Você tem dinheiro? Tem. Não tem dinheiro? Você não vai se arrepender de andar nesse carro aqui. Dá para fazer consumos bons se você tiver paciência, se você andar bonitinho. Se você não tem, você assume o BO do carro que você tem, né? Vai ser um consumo um pouquinho maior. Lembrando mais uma vez que eu estou falando de consumo no etanol. Na gasolina a tendência é ser bem mais econômica, beleza? Então é isso aí, fechamos nosso teste com 6.5 e, pô, não tá tão ruim assim, né? É praticamente a média que eu fazia com o meu 307, que fazia 6 na cidade. Alguns carros, eu lembro, o Captiva fazia acho que 5,5, se não me engano. Então, melhor, proporcionalmente tá até aceitável, beleza? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço pra vocês. Qualquer dúvida estou nos comentários. Eu sei que às vezes parece que o vídeo fica meio sem linearidade, né? Mas é que eu não faço pauta, eu tô realmente fazendo de cabeça, como se fosse uma conversa de amigo, como se eu estivesse aqui do meu lado, né? A gente conversando, tentando raciocinar junto ali na hora, puxando memória, né, do que já rolou. Então é isso aí, beleza? Um abração, não esquece de deixar o like para ajudar o canal, compartilhe com seus amigos e até um próximo vídeo.